Aleluia. Glória a Deus. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Glória a Jesus. Queridos, desde o primeiro instante em que eu fui convidado para estar aqui com vocês, eu sabia exatamente o que eu tinha que falar hoje à tarde. Eu até falei para Deus, eu acho que essa aí era melhor a gente usar de noite, que sábado à tarde não é aquele quórum em lugar nenhum. Mas eu senti Deus falando, não, essa é para os fominhas. Essa é para aqueles que... Então eu acredito que nós vamos ter um momento especial. Não só na palavra, mas naquilo que Deus vai fazer. E é tão bom, querido, saber que nós estamos num ambiente profético, onde Deus se move. Falei ontem que o ambiente profético não é necessariamente a gente ficar entregando revelação para o outro. Apesar que falando nisso, você sabia, Paulo, como é que um profeta cumprimenta o outro, os homens da revelação, quando eles se encontram? Um olha para o outro e diz, você está bem. E eu, como estou? É nesse nível. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós falamos ontem que esse ambiente, Marcos 7, versículo 6 e 7. É um ambiente onde não apenas a palavra de Deus está sendo liberada, mas é onde o nível da nossa resposta determina o que a gente vai experimentar depois. Quais são, as consequências do agir, do mover de Deus na nossa vida. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. O texto diz assim, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse momento que o Senhor Jesus faz essa aplicação do texto de Isaías, e ele diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós. É lógico que Jesus não está limitando o que Isaías falou, somente a geração que viveria nos dias de Jesus. Isso com certeza já havia se cumprido nos dias e na geração do próprio Isaías, mas Jesus está dizendo que essa profecia, na verdade, ela foi direcionada a um tipo de gente, com um tipo de comportamento, e a verdade é que, por gerações, existem pessoas que se enquadram naquilo que foi dito. Quando Jesus aponta o dedo para, principalmente os fariseus, os judeus da sua época, dizendo foi a respeito de vocês que ele falou, ele não estava dizendo que isso só se cumpria neles, mas ele estava dizendo, é de gente como vocês que ele estava falando. E a verdade, querido, é que antes dos dias de Jesus, antes dos dias de Isaías, hoje, a gente continua tendo pessoas que, na verdade, estão conduzindo um tipo de adoração que não é aquilo que Deus está esperando, e muito menos não é aquilo que, a gente pode dizer, não é o que agrada o coração de Deus. Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu creio que a igreja precisa entrar nesse lugar de revelação, de entendimento, de que a gente não pode apenas crescer e melhorar a performance do nosso culto. Nós precisamos entender que o que Deus realmente espera está relacionado com o nosso coração e o quanto o nosso coração se inclina para Ele. O título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu resolvi chamá-la de culto de corpo presente. Quando era menino, na aula, na escola, eu me lembro de um dia a professora ter protestado e ela ter reclamado conosco, os alunos, dizendo que aquilo era uma aula de corpo presente. Eu, como nasci e cresci no lar evangélico, não conhecia a terminologia do catolicismo a fundo, eu precisei de explicação para saber o que era isso. E ela disse que missa de corpo presente é a única das missas que eles fazem pelos mortos que o corpo está lá, é um nome tão conhecido na cultura e passou a ser usado e aplicado para falar de alguém que está em algum lugar, mas a cabeça ou o coração está longe. E basicamente, quando ela chamou aquilo de uma aula de corpo presente, ela está dizendo, a cabeça de vocês não estão aqui. Vocês estão aqui dentro, sentados na sala de aula, mas não estão participando disso realmente. E por conta dessa terminologia, eu não sei aqui, no sul ela é bem usada,
eu quero chamar isso de um culto de corpo presente. Porque o Senhor diz, vocês me honram com os lábios. Eles sabiam abrir a boca não apenas para declarar e cantar algo, mas o problema é que o coração estava desconectado disso. E o Senhor Jesus usa a aplicação de Isaías, que declarou da parte de Deus, em vão me adoram. Ele não disse que aquilo não era adoração, ele não disse que aquilo não era culto, mas ele disse que era uma adoração inútil, que não cumpre o seu propósito. E eu acredito, querido, que a igreja precisa, no nosso tempo e nos nossos dias, do entendimento do que a verdadeira adoração vai produzir no nosso meio. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus não precisa de adoração. Aliás, Deus nem está atrás disso, e eu vou te mostrar pela Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus procura adoradores, nunca diz que Ele procura adoração. O que Deus quer não é o seu culto, o que Deus quer é você. Adoração é o caminho através do qual você vai a Ele. Mas Deus nunca esteve interessado na adoração, Ele não tem falta dela. Deus não é carente, Deus não tem nenhum problema de autoestima. Se a gente não der uma boa adorada nele todo dia, Ele não vai se sentir menos Deus. Alguém disse que um dos significados do nome El Shaddai não é apenas o Todo-Poderoso, mas aquele que é mais do que o suficiente. Deus é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de adoração. O que nós precisamos entender é que a adoração, assim como outras práticas da vida cristã, ela afeta muito mais a gente. Ela tem um destino e um propósito, na verdade, de produzir impacto na gente e não em Deus. Eu aprendi muito cedo que a minha oração não muda Deus. A minha oração não tem nem o propósito de informação, porque Jesus disse que o Pai já sabe o que eu preciso antes de eu pedir. No entanto, Ele mandou eu pedir. Então, o propósito não é informá-lo, não é convencê-lo de fazer algo, porque Ele me ama e quer o melhor para mim, e Ele tem feito promessas a meu respeito. A oração, querida, ela tem o papel de me tirar de um lugar de incredulidade a um lugar de fé e dependência, para que aquilo que Ele já queria fazer possa acontecer na minha e na sua vida. O jejum também, querido, não muda Deus. O jejum muda a gente. A oração muda a gente e as nossas circunstâncias. E a gente precisa olhar para a adoração com a mesma perspectiva. Há um lugar que nós devemos entrar na adoração, de acordo com a expectativa de Deus, com o projeto de Deus, que vai produzir um impacto muito poderoso nas nossas vidas. Quando Jesus diz, em vão me adoram, Ele está dizendo, esse tipo de adoração não cumpre o seu propósito. Porque algo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, querido, é que não basta apenas fazer a coisa certa, a gente tem que fazer do jeito certo. Por exemplo, Tiago escreve lá no capítulo 4, no versículo 2, ele diz, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede. Isso faz a gente entender que pedir é uma forma de se receber de Deus. No entanto, no versículo seguinte, Tiago 4,3, ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então não adianta só pedir que é a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, senão ela não funciona. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ceia do Senhor, ele também nos ensina algo importante, quando ele diz que nós temos que participar, né, do corpo de Cristo, né, do sangue do corpo do Senhor em comunhão. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Por que nós precisamos do exame? Ele diz, quem comer de modo indigno, não vai ser abençoado. Ele começa já no capítulo 10, no versículo 16, chamando o cálice e o cálice da bênção. Eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que você é abençoado quando ceia. Quantos creem nisso? Vão ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, né? Nós somos abençoados. No entanto, se participamos, se fazemos a coisa certa, do jeito certo, somos abençoados. Se participamos de modo indigno, que ainda é fazer a coisa certa, mas do jeito errado, nós somos julgados em vez de abençoados. Porque fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Jesus confronta os fariseus dos seus dias, falando sobre a vida de oração deles, a vida de jejum e a vida de esmola. E nenhum de nós vai achar que orar, jejuar ou dar esmola é errado. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas estavam fazendo do jeito errado, com a motivação errada. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Irmão, os dois fizeram a coisa certa, que é ofertar. Mas Caim fez a coisa certa do jeito errado. É por isso que em Gênesis 4:7, Deus diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus está dizendo, você procedeu mal. Errado não era o que ele fez, era o jeito que ele fez. E nós precisamos entender que a igreja tem que cumprir o seu papel de não apenas adorar. Adorar é a coisa certa. Mas nós precisamos fazer a coisa certa, do jeito certo. E esse é o foco, querido, do que eu quero compartilhar hoje. Que fazer a coisa certa do jeito certo envolve não só nossas motivações, mas
aplicar na nossa adoração o nosso coração. Esse é o primeiro ponto aqui da minha abordagem, da nossa reflexão junto, que a importância, né, do coração nessa busca ao Senhor tem que ser entendido. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, e se coloca no lugar de Jesus, de ter que responder, né, torcer a Bíblia toda, a Escritura toda da sua época, e dizer isso aqui é o que mais se destaca. Mas Jesus nem titubeou, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Agora, ele não fala apenas de amar a Deus. O maior mandamento não é só amar a Deus, mas é amar a Deus de todo o coração. Ou seja, Deus espera que eu empenhe todo o meu coração nessa manifestação de amor. E em relação à busca para com Ele não é diferente. Porque em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. A promessa de Deus não era só: se você buscar, me encontra. Ele diz: você vai me encontrar se me buscar de todo o seu coração. Em outras palavras, ele está dizendo: bota tudo que você tem. Empenhe o seu máximo, empenhe o seu melhor para que você possa me encontrar. Quando ele fala do culto de lábios, ele não está falando contra o culto de lábios. Hebreus 13:15 fala dos sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios, confessa seu nome. Deus espera que a gente declare nosso amor e louvor a Ele, Deus espera que a gente cante isso. O que Ele não quer, querido, é que o que sai da nossa boca seja desconectado do nosso coração. Normalmente, aquilo que a gente fala é um transbordar do coração. Em Mateus 12:34, Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. O problema é quando a gente consegue o teatro de encenar algo sem ser o transbordar do coração. E essa, eu acredito que seja a grande violação que inutiliza a força da nossa adoração. Agora, eu quero que você pense comigo. Eu não sei quantos de vocês aqui são convertidos há mais de 10 anos. Quem já serve a Jesus há mais de 10 anos? Levanta a mão. Ok, baixa a mão. Quem que está aqui já servindo o Senhor há mais de 20 anos? Levanta a mão. Já é menos gente. Quem está nesse negócio há 30 anos? Está certo, nós já estamos descobrindo a idade de alguns, né? Ok, é bem menos gente. Deixa eu te dizer algo, querido. Há 30 anos atrás, as coisas eram muito diferentes de hoje. Quando você pensa em termos de performance e qualidade, a nossa música era muito ruim. Era muito ruim, mas ruim mesmo. Né? Alguém falou: pastor, é que era brega? Eu falei: não, o que é brega hoje na época nem era tão brega. A questão é que a gente não tinha nenhuma visão de excelência, de dedicação, não tínhamos tanta qualidade como podemos ter hoje, desde a estrutura de retaguarda, de som, iluminação, a parte de instrumento, a tecnologia, até a própria habilidade e dedicação dos músicos. Eu me lembro de cultos, irmão, onde, quando alguns começavam a cantar, aquilo doía meu ouvido. E para eu perceber que alguém está desafinado, tem que estar muito desafinado. Porque eu na música eu sou meio daltônico. Parece que é tudo igual. Você dá a escala inteira, para mim é tudo igual. Eu não tenho muitas habilidades. Se eu cantar, irmão, a reunião acaba. Eu acho que até o Espírito Santo se retira. Outro dia alguém falou: pastor, quando o senhor canta é batalha espiritual. Tudo os demônios correm com a mão no ouvido, porque eles não aguentam te ouvir cantar. Então, assim, quando eu percebo que o negócio não está bom, é porque tem que estar muito ruim. E eu me lembro de cultos onde, quando alguns cantavam, irmão, o ouvido chegava a doer. No entanto, a gente tinha algumas manifestações da glória de Deus, mesmo no meio dessa limitação, que eu não consigo encontrar em alguns lugares hoje, que tem toda uma estrutura, performance, né, tecnologia. Pastor, o senhor está falando contra isso de jeito nenhum, irmão. Eu gostaria que a gente tivesse melhorado onde melhorou, sem regredir onde nós regredimos. Há um ambiente de manifestação da glória de Deus, quando Deus encontra corações que de fato estão famintos e sedentos por Ele. Quando Ele encontra gente que se deixa atrair por Ele. Quando Ele encontra gente que realmente o quer e o quer de todo o coração. Em 1 João 3,18, a Bíblia diz: amados, não amemos de palavra e nem de língua. Ele está dizendo: se alguém perto de você tiver necessidade de você fechar o coração, não adianta você falar que ama e não fazer nada. Então ele diz: não ama só de boca, não ama só de palavra. Eu creio que isso vale não apenas a respeito das pessoas que nós vamos declarar amor, mas vale também para com Deus quando falamos de amor. Deus espera que a gente vá além desse culto de lábios. E eu creio que isso envolve entrarmos num lugar em Deus,
onde de fato o nosso coração o deseja. Quando a Bíblia está falando da importância do coração dentro dessa questão, eu acredito que é exatamente disso que Deus está falando. Alguns anos atrás eu tive uma experiência, eu costumo falar isso, né, numa outra mensagem que eu prego ligado a esse assunto, está bem relacionado. Eu tive uma experiência, no final do ano de 2007, eu me lembro do dia 31 de dezembro. Estava almoçando com a minha esposa, e quando terminei de comer, empurrei o prato para o lado. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, meu amor, presta atenção em mim. Eu falei, nas próximas 3 semanas, nos próximos 21 dias, eu não como absolutamente nada a não ser tomar água. E ela me olhou um pouco assustada, eu nunca tinha feito nenhum jejum de mais de 14 dias, mais de 2 semanas. E ela falou, Deus te pediu isso? Eu falei, não, Ele não pediu. Eu vou fazer porque eu quero. Eu falei para ela, eu estou inconformado com o lugar onde eu estou. Eu tenho fome de experimentar mais de Deus. E eu falei para ela, eu desejo buscar a Deus nesse ano de 2008, como eu nunca fiz na minha vida. E eu me determinei a várias coisas, não só comecei o ano com aquele jejum, mas eu decidi que eu ia ler a palavra de Deus como há muito tempo eu não lia, e eu decidi que eu ia orar como há muito tempo eu não fazia. E eu me determinei a ler a palavra de Deus várias vezes aquele ano. Eu cheguei num mês a ler a Bíblia 2 vezes, uma delas em 9 dias, quase fiquei louco, mas fiz. E eu entrei, irmão, rasgando, achando assim que Deus estava orgulhoso de mim. Mas em meados de fevereiro, quer dizer, nem demorou muito, eu recém tinha saído daquele jejum. Nós estávamos numa reunião na terça-feira à noite, que a gente nem chama de culto, é uma reunião de treinamento. A gente normalmente tinha um breve momento de oração, já passava para a palavra de treinamento com os nossos líderes, não era um culto. Mas enquanto a gente estava orando, alguém passou a mão no violão e resolveu cantar uma canção, aquela canção do Marcos Witt, Eu Te Busco, Te Anelo, Te Necessito. Enquanto nós estávamos cantando essa canção, irmão, até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Parece que alguém apertou algum botão e ativou o modo glória da coisa. Irmão, a glória não é que ela desceu, ela caiu, ela despencou sobre nós, daquela de fazer galo na cabeça, veio com tudo. No final, eu lembro que alguém olhou para mim e falou, pastor, será que alguém anotou a placa do caminhão que atropelou a gente? Porque de uma hora para outra, querido, em fração de segundos, a coisa, pensa numa bagunça que virou a nossa reunião. Porque o pessoal começou a se esparramar pelo auditório todo, ou de joelhos com a cara no chão, ou deitado com a cara no chão, e começou uma choradeira, um pranto no nosso meio, que era um negócio assim inexplicável. Eu me via chorando que nem criança, quase que convulsivamente, sem conseguir segurar aquilo. E o sentimento que eu tinha dentro de mim era de arrependimento. E arrependimento por não estar buscando a Deus como deveria buscar. Só que eu gostaria de estar aqui te contando, irmão, que eu imediatamente me entreguei a esse senso de arrependimento, mas não, eu lutei contra ele. Eu falei, Deus, eu não acredito que você possa querer me levar num lugar de arrependimento tão profundo, por não te buscar como deveria, quando eu estou te buscando como talvez eu nunca busquei. Eu falei para ele, eu estou fazendo coisas para você que eu nunca fiz. Eu nunca jejuei dessa forma, eu nunca li a Bíblia dessa forma. Eu falei, eu estou resgatando coisas que eu deixei, se já fiz antes com intensidade, estou voltando a fazer. E justamente nesse momento, depois de fazer tudo isso, eu tenho que me arrepender por não estar fazendo direito. Eu não verbalizei isso, mas o sentimento estava todo borbulhando dentro de mim. E a minha pergunta, na minha carnalidade, de forma leviana, foi, se isso aí não está bom para você, quando é que vai estar bom? Eu dou graças a Deus, irmão, que Deus é que é Deus. Se eu sou Deus e alguém fala comigo desse jeito, eu esmago o cara que nem um inseto na hora. Mas ainda bem que Ele que é Deus. Apesar daquela indignação dentro de mim, o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão amorosa. E Ele me quebrou aquele dia. Ele disse ao meu coração algumas verdades, entre elas basicamente a seguinte. Ele me fez lembrar de uma história. Isso tudo foi rápido, eu vou contar a história para que isso faça sentido para você. De um casal. A gente diz que o casal cristão não briga, ele tem excesso de comunhão. Às vezes tem aquele exagero de comunhão, faísca para todo lado. E um casal teve um excesso de comunhão e nos chamou para mediar uma conversa. O marido indignado, mas assim, alterado. Quando cheguei, disse, pastor, essa mulher é uma louca. Eu falei, calma, Jó disse que a mulher dele era louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. Vamos aos fatos. E ele começou a falar, pastor, nós temos, eu não sei se está para fazer 20 anos ou
já tinha passado de 20 anos de casado, mas ainda em torno disso. Eu, na época, tinha poucos anos de casado, eu lembro que eu achei muita coisa. Né? Esse ano que eu vou fazer 20 anos de casado, já não acho tanto, mas na época eu pensei, é muito tempo. E ele falou, essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Eu nunca fui, pastor, eu odeio supermercado. Mas resolvi agradar a mulher. Resolvi ir com ela, finalmente, no supermercado. O senhor acredita que ela olha para mim e diz, eu não quero que você nunca mais vá comigo no supermercado? Ele estava indignado, ele estava assim, alterado. A esposa fez um sinal com a mão, tipo, posso falar? Eu falei, sua vez, pode falar. Ela disse, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, ele quase endemoniou. Ah, louca, eu tenho testemunha dela. Eu falei, agora é a vez dela. Eu falei, irmã, eu acho difícil você ou qualquer outra esposa nunca ter querido que o marido fosse no supermercado. A gente vai precisar de uma explicação melhor. Ela disse, então vou te explicar melhor. Ela falou, pastor, o que eu queria não é que ele fosse no supermercado. Ela diz, o que eu queria é que ele quisesse ir. E a afirmação dela foi tão profunda, levou uns 5, 10 minutos para entender o que ela estava dizendo. Então ela disse, para ir do jeito que foi, com a cara emburrada, reclamando do tempo, da demora. Ela falou, pastor, eu prefiro que ele não vá. Porque aquilo parecia um castigo para ele, parece que ele estava se punindo de estar lá. Então, se ele não consegue ter a alegria de fazer isso junto, eu prefiro que não vá. E eu tive que dar razão a ela. Nesse dia, querido, que o Espírito Santo falou ao meu coração foi, o que eu quero não é que você me busque. O que eu quero é que você queira me buscar. Há uma diferença enorme, querido, entre uma coisa e outra. O Senhor diz, de fato, você resolveu jejuar, ler a Bíblia, como faz tempo que você não faz. O Senhor me disse, você está quebrando todos os seus recordes. Mas Ele diz, muitas vezes isso está sendo para você um castigo, uma espécie de punição. Porque para ler o tanto de vezes que eu queria ler a Bíblia aquele ano, eu tinha uma cota diária de quantos capítulos, porque senão a coisa ia desandar. E, aliás, uma das razões pela qual eu li a Bíblia 2 vezes no mês foi porque eu não estava dando conta de pagar o voto. Então, o que Deus me confrontou, disse, você não está fazendo isso por prazer. Você não está fazendo isso com alegria. Você parece que está se punindo. Então, tinha madrugada, estava lá 2h30, 3 da manhã. Eu caindo de sono, mas tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia porque eu disse que eu vou ler mais. E entenda, querido, eu não estou falando quanto a ler mais. Eu estou dizendo que a gente não deve fazer isso só com o senso de obrigação. Por exemplo, a Bíblia me ordena amar a minha esposa. É uma ordem de Deus, é um imperativo. Maridos, amai as vossas mulheres. Agora, existem duas formas de obedecer essa ordem. Eu posso fazer isso só com mero senso de obrigação ou com prazer. Eu fico imaginando se toda manhã eu acordasse, olhasse para minha esposa, falasse para ela, fazer o quê, né? Deus mandou te amar, mulher, então estou aqui para obedecer a ele. A gente não estaria fazendo 20 anos de casado esse ano, pode ter certeza. Porque não é porque há uma obrigação, querido, que você tem que cumpri-la só com senso de obrigação. Você pode encontrar prazer ao obedecer aquilo que você tem a obrigação de fazer. Amar a Deus, querido, é uma ordem que nos foi dada, é um mandamento. Não está em questão se a gente faz ou não faz. Agora, Deus também não quer que faça só porque tem que ser feito. Deus espera, querido, que a gente o busque não apenas porque a gente tem que buscar. Deus espera que de alguma forma a gente possa desejá-lo. E naquele momento, quando começou a confrontar o meu coração, ele diz, eu quero te levar a um lugar diferente. Quando eu perguntei para ele se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? A frase que veio no meu coração foi muito forte. A frase foi, até que nada mais importe. Ele diz, quando você chegar a um lugar onde estar comigo e me buscar é mais importante do que qualquer outra coisa, você chegou ao lugar que eu espero de você. Irmão, é isso que Paulo diz. E diz, o que antes para mim era lucro, o que eu dava valor, o que era importante, ele diz, agora eu considero perda. Ele diz, eu considero como esterco. Ele diz, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz, por amor de quem sofre a perda de todas as coisas. Ele estava dizendo, eu estou tão obcecado, desesperado por ele, que o resto perde o seu valor. Perde a sua importância. E esse dia, querido, foi o início de um tempo onde Deus começou a definir um padrão de relacionamento, e eu já tinha muito tempo de caminhada, que eu confesso para você, eu nunca tinha percebido ou entendido antes. Eu me lembro quando menino, criança, aquela fase quase de pré-adolescência, de um dia ter perguntado para o meu pai era pastor, um profundo conhecedor, amante das Escrituras, eu falei para ele, papai, por que Deus criou o homem com vontade, com livre-arbítrio? Autodeterminação, poder de escolha, né? Chame como você quiser. Eu falei, a gente estragou tudo desde o início por causa dessa bendita escolha. Por que Deus
correu esse risco. E eu lembro, entre outras coisas, de meu pai dizendo, filho, Deus esperava que a gente o amasse e o obedecesse, não apenas como autômatos que foram programados para isso. Deus esperava desde o início que nós usássemos o nosso poder de escolha para escolher estar com Ele. Deus nunca quis que nenhum de nós fôssemos reféns de um lugar de amor, de adoração e obediência, sem que isso envolvesse a nossa vontade. De alguma forma, nesse dia, querido, dessa conversa com meu pai, lá atrás, desde essa fase de pré-adolescência, fim da infância, não me lembro exatamente, aquilo voltou com força. Deus deu a mim e a você, querido, a capacidade de escolher, embora Ele deixe a dica de qual deveria ser a melhor escolha. Deuteronômio 30:15, Ele diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu disse, se eu puder dar uma sugestão, ou na linguagem do meu filho adolescente, que vive na internet, hashtag fica a dica, escolhe vida. É isso que ele estava falando. E diz, eu estou apontando o melhor para você, mas a escolha é sua. Josué se levanta, Josué 24:15, e diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é o Deus dos vossos pais, ou se os deuses dos cananeus. E diz, eu e a minha casa vamos servir o Senhor, nós já fizemos nossa escolha. Mas desde o início, querido, a palavra de Deus sinaliza que nós precisamos escolher o Senhor. E Deus esperava que nós o escolhêssemos. Quando você olha para o livro dos Salmos, que tem expressões extraordinárias de louvor, você não vai encontrar frases que apenas exaltam a Deus pela sua grandeza, pela sua soberania, por quem Ele é, pelo que Ele faz. Você vai encontrar expressões de paixão que revelam o desejo de estar com Ele. Há, por exemplo, no Salmo 42, Salmo 42, um e 2. Salmo 42, 1 e 2. O texto diz assim, como suspira a corça. Essa palavra traduzida suspira, no original grego é anela, anseia, deseja profundamente. E diz como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira ou anela, deseja a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vamos pensar no que ele está dizendo. Assim como o animal sedento está desesperado atrás de água, e diz, Deus, a minha alma tem sede de você. Eu estou desesperado atrás de você. A pergunta é, quando irei e me verei face a face com Deus? Eu estou contando os minutos, eu não vejo a hora, eu quero estar lá. Quando nós lemos no livro dos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era apenas, querido, aquela atitude de cumprir com o protocolo religioso de busca. Essa declaração do alegrei-me era justamente alguém que está manifestando o anseio e o desejo de estar lá e de ter um encontro com Deus. Pula comigo para os Salmos 130. Cinco e 6. Eu não sei quantos aqui, falando agora aos homens, já tiveram o privilégio, a alegria de servir o exército e pegar uma noite de guarda e de vigia. Alguém aqui teve essa alegria, esse prazer? O texto diz assim, o salmista estava falando uma linguagem que todo mundo naqueles dias entendia. Aguardo o Senhor, ou espero no Senhor. A minha alma o aguarda. E diz, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Se você conversar com qualquer pessoa que pegou uma noite de vigia, e se contando os minutos para se livrar daquele castigo. E quem pega a vigília noturna, normalmente, só vai ser rendido quando amanhecer. Agora, nos dias de hoje, a gente ainda tem um relógio de pulso, um celular, conseguimos controlar. Antigamente, eles não tinham nem essa capacidade de controlar a hora com essa exatidão.
Mas quem estava, qualquer guarda que estava de vigia, ele ficava contando os minutos. Eu não vejo a hora de amanhecer, eu não vejo a hora de amanhecer, eu não vejo a hora de amanhecer. O salmista, para tentar expressar um anseio por Deus, e diz, eu também estou contando os minutos, mas do que os guardas pelo romper da manhã, eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de estar contigo. Irmãos, há um lugar onde nós vamos experimentar manifestações da glória, da presença, do poder de Deus, eu creio que como nunca antes. Quando nós aprendemos de fato a entrar nesse lugar de desejar o Senhor, de ansiar encontrá-lo, de escolher estar com Ele. Eu acredito que quando Deus está protestando, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está dizendo, eu nunca tive interessado na performance do seu culto. Quando Jesus diz, o Pai procura adoradores, vou repetir o que eu falei antes. Irmão, Deus não está atrás da adoração, Deus não está atrás do culto, Deus está atrás dos adoradores. A adoração é o caminho que nos leva a Ele. O anseio de Deus desde o início, ao criar o homem, é ter comunhão com Ele. Ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Estava lá todo dia, querendo ter comunhão e relacionamento. O grande desejo do coração de Deus é ter relacionamento conosco. E não é um relacionamento superficial. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem um desejo profundo de se relacionar conosco. No dia em que eu reclamei, como se Deus estivesse só botando pressão, como se Ele estivesse só cobrando um alto nível de performance, de busca, o Senhor falou de uma maneira muito clara e disse, filho, você precisa entender que eu quero relacionar com você. Eu desejo você e eu quero que você me deseje, porque essa é a única forma do nosso relacionamento ir para a próxima fase, para um nível mais profundo. Hoje em dia, a própria mensagem da igreja, querido, nós queremos resgatado a manifestação do poder de Deus. Eu falei ontem à noite, eu tenho fome do sobrenatural. Pela graça e misericórdia de Deus, já vi muita coisa, mas eu sei que tem muito mais para ser visto e experimentado. Eu desejo isso, então não acho que eu vou falar contra isso. No entanto, querido, a mensagem dos nossos dias, de quem está falando do poder e do que Deus faz, está nos levando uma direção que eu particularmente considero perigosa. Muita gente está sendo despertada, movida e embalada a buscar Deus somente pelo que Ele faz, em vez de ter um coração de buscá-lo pelo que Ele é. E há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Deus diz para Moisés, depois de Êxodo 32, quando ele desce no monte, aqueles primeiros 40 dias, o povo fez o bezerro de ouro. Deus diz, olha, eu até perdoei vocês, mas o negócio é o seguinte, a minha presença não vai mais no meio de vocês. Ele diz, vou mandar um anjo para resolver o problema de vocês. Ele vai à frente para desbaratar o inimigo, para dirigir vocês, vai resolver tudo que vocês precisam. Mas eu não vou mais no meio de vocês. Irmão, para a maioria das pessoas, uma promessa dessa de Deus, não estou lá, mas resolva os problemas. A maioria dizer, negócio fechado, desde que o Senhor resolva os problemas da gente. A atitude de Moisés, querido, é completamente diferente. Ele diz, se o Senhor não vai no nosso meio, não nos faça sair desse lugar. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu não estou aqui buscando, clamando por você para a gente ter apenas aquilo que você pode fazer. Você não é para nós apenas um resolvedor de problemas. Eu sei do seu anseio de ter comunhão conosco. Eu desejo você e eu quero que esses cabeçudos, está na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, pastor Luciano Subirá, versão popular. Ele diz, eu quero que esses cabeçudos da nação de Israel também te desejem. Ele diz, ou o Senhor vai conosco, ou a gente não arreda o pé. Qual é a postura de maturidade de Moisés? Nós não vamos relacionar com o Senhor somente por causa daquilo que você pode fazer. No entanto, querido, qual a mentalidade dos nossos dias? A gente pula lá atrás em Jacó, quando ele encontrou o anjo do Senhor. E a atitude dele, de querer ser abençoado, não é errado. Essa parte eu creio que é um exemplo. No entanto, sabe que o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, diz para ele, eu tenho que ir, diz, não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Sabe o que ele está dizendo? Depois que me abençoar, vaza. Eu não faço questão nenhuma de segurar você. O que eu preciso é da benção. Abençoa, tchau. E a gente ainda consegue ficar cantando que Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Isso, querido, não é errado. Há uma lição de fé a respeito disso, entenda, mas nós precisamos ir além disso. Qual a razão, querido, pela qual a geração de Eli perdeu a arca do Senhor? E a arca simbolizava a presença de Deus.
Toda vez que se levantava acampamento e a arca era a primeira a sair na frente, em Números 11 Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando ele estabelecia um acampamento, ele dizia, volta, Senhor, e encontra repouso entre os milhares de Israel. O próprio Deus, quando ordenou Moisés sobre como fazer o propiciatório, a tampa da arca, em Êxodo 25, ele diz, ali virei a ti e falarei contigo. Deus está dizendo, esse é o lugar onde a minha presença vai se manifestar. Então a arca simbolizava a presença de Deus. Agora, a geração de Eli, querido, perdeu a arca. Nós podemos simbolicamente dizer que eles perderam a presença de Deus. A pergunta é por que perderam? Quase ninguém mais ia a Siló adorar a Deus. O culto lá virou uma bagunça, os filhos de Eli se prostituindo, roubando oferta, irmão, a coisa estava feia. No entanto, na hora que eles vão para a batalha contra os filisteus, para a guerra contra os filisteus, e perdem a primeira batalha no primeiro dia, alguém vem com a brilhante ideia, vamos trazer a arca do Senhor. Porque para muita gente, querido, a arca era nada mais, nada menos do que um amuleto, um talismã, um resolve tudo. Vamos dar um jeito de trazer Deus para resolver a encrenca na qual nós estamos metidos. Irmão, quando a arca chegou, a Bíblia diz que a terra tremeu com o júbilo da chegada da arca. Se a gente pensar nisso, a gente poderia dizer, esse é um dos grandes exemplos ou demonstrações do que é adoração e celebração festiva. Irmão, a arca chegou para ser perdida e ir embora, junto com toda a guerra e a batalha. E não é porque Deus deixou de estar nela. Porque até quando botaram na frente do Dagon, Deus deu duas demonstrações que a presença dele não tinha se retirado do objeto. Mas quando eles dizem, Icabode, foi-se a glória do Senhor, está dizendo, Deus saiu do nosso meio. Aquela geração, querido, perdeu a presença. Porque não estava mais interessado em buscar Deus pelo que Ele é. Mas somente porque Ele pode fazer. Infelizmente, querido, há um tom, há uma direção sendo trazida nos púlpitos de uma forma geral. Que parece que o único impulso que a gente tem para buscar Deus é para resolver problema. E nós precisamos ir num lugar além. Davi foi chamado na Bíblia, querido, de um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito. Porque a Bíblia, de forma clara, aponta as suas imperfeições. Agora, o que é que Davi tinha, querido? Para conseguir, apesar do adultério com Batseba, do homicídio de Urias, ainda ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se não era perfeição, era o quê? Era o interesse dele pela presença de Deus e a maneira dele de buscar o Senhor. Esse é o grande diferencial de Davi. Quando ele assume o reino, não só sobre Judá, mas sobre todo Israel, um dos primeiros atos reais, nós vamos trazer a arca de volta. O que ele está dizendo, nós não vamos ser uma nação que não desfruta a presença. Irmão, e a festa que ele faz para trazer aquela arca? A Bíblia diz que cada 6 passos um sacrifício. Ele pula, ele dança, ele faz. Mical fica louca, nunca vi esse exemplo no pai dela. Aliás, Saul conseguiu passar todo o seu reinado sem se importar com a arca. Mical vai e diz, você se descobriu como um vadio qualquer faz diante do povo. Eu acho que ela estava tentando dizer para ele, presta atenção, você é rei, você tem que aprender a se comportar. A atitude de Davi, querido, para mim, quando ele responde Mical, é de alguém que diz mais ou menos o seguinte, você está louca, mulher, quem é rei é ele, eu sou rei coisa nenhuma, ele é que é digno de culto, de celebração. Você olha o prazer que Davi tinha, querido, na presença. Quando ele traz a arca, ele levanta uma tenda, que é chamada na Bíblia de o tabernáculo de Davi. Ela não tinha a beleza do tabernáculo de Moisés, nem se comparava com o suntuoso templo que Salomão construiu. Aliás, ela não tinha nada, querido, era apenas uma tenda na cidade de Davi, em Sião. A arca ficou no meio. E Davi, pela primeira vez, introduz de maneira formal a música dentro do contexto da adoração. Ele coloca os levitas não para realizar sacrifício ou outras atividades, mas para que eles se revezassem em turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em torno daquela arca, não para pedir socorro, ajuda de coisa nenhuma, mas para dizer, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. O foco, querido, que você vê em Davi, é de alguém que apreciava a Deus pelo que Ele é. Agora, quem busca a Deus pelo que Ele é, querido, inevitavelmente vai desfrutar do que Ele faz. Porque o que Ele faz, na verdade, é uma extensão do que Ele é. Hebreus 11:6, Deus diz, Deus é galardoador. Quando Ele recompensa, querido, não é só o que Ele faz, é o que Ele é uma extensão dEle. No entanto, quando nós usamos o que eu falei, da mentalidade de departamentalização de ontem, e separamos o que Deus é do que Ele faz, e queremos ficar só com o que Ele faz, nós acabamos perdendo a sua presença.
Mas a geração que recupera, que vai atrair a presença perdida, é uma geração que vai aprender a buscar Deus pelos motivos corretos, que vai aprender a admirar aquilo que deve ser admirado. No Salmo 27:4, Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar no seu santuário e contemplar a sua formosura. Ele diz: Deus, eu quero estar no lugar da tua habitação, para ficar te olhando, para ficar te admirando, para ficar babando em quem você é. E diz para meditar no seu santo templo. A palavra meditar ali, traduzindo de outros textos como inquirir, é pesquisar, é estudar. Ele está dizendo: eu quero te conhecer, eu quero te estudar, eu quero te entender. Você é o objeto da minha obsessão, é a sua pessoa. Eu acredito, quando entrarmos nesse lugar, querido, de desejar Deus pelo que Ele é, e não só pelo que Ele faz, nós não só teremos o que Ele é, como também vamos ver muito mais daquilo que Ele faz. É só você olhar para Davi. Irmão, desde os dias de Josué, a terra de Canaã nunca tinha sido conquistada na sua plenitude. Houve inimigos cananeus que eles nunca conseguiram se livrar. Quem foi o cara que conquistou a plenitude da terra prometida? Davi. Quando Salomão se levanta para reinar, a Bíblia diz: havia paz. Não tinha mais inimigo para fazer guerra. A Bíblia diz: Davi havia subjugado todos os inimigos. O cara que mais buscou a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, foi um dos que mais experimentou a unção de conquista, num nível que nem Josué e a sua geração havia experimentado. Porque quando eu e você começarmos a buscar a Deus, focados naquilo que Ele é, nós vamos ver muito mais do que Ele faz. Há um poder, querido, esperando a hora de se manifestar. Há uma unção, há uma manifestação, aguardando a nossa atitude correta, para que dentro desse alinhamento de princípios com a palavra, isso seja liberado. Se a gente olha para trás, e tem gente, como eu falei, lamentando, chorando, que algumas gerações tiveram manifestações da glória que nós não vemos hoje. Querido, eu decidi que não vou chorar o que passou. Eu quero ser parte desse que diz: então nós vamos trazer de volta, nós vamos experimentar. O Elias foi embora, Deus não foi. Agora, como é que eles experimentaram Deus no seu tempo e na sua época? Eles estavam alinhados com princípios que nós precisamos resgatar. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos voltar a esse lugar, querido, de desejar Deus, de realmente se importar com Ele. Eu acho interessante, no livro de Apocalipse, quando o Senhor protesta com a igreja de Éfeso, com o anjo da igreja de Éfeso, dizendo: tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está falando com uma igreja de alta performance. Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Sofestes provas por causa do meu nome e não desanimaste. Puseste a prova os que se dizem apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Irmão, uma igreja que enfrenta prova e tribulação, não desanima. Que tem labor, trabalho com perseverança. Ou seja, não é só quando a coisa está fácil, né, alegre de se fazer. Que ainda consegue manter o nível de qualidade. Colocando à prova, a gente está dizendo que é alguma coisa que não é. Quando você olha sob todos os ângulos, a performance deles era altíssima. Mas o Senhor diz: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Assim como através de Isaías, o Senhor aqui está protestando e diz: o que eu espero de vocês não é só a performance. Deus não estava falando contra ela, mas Ele diz: a performance não pode ser vazia da paixão. Agora, a maneira como Deus toca na ferida me chama a atenção. Primeiro, Ele não chama isso de uma crise. De vez em quando converso com os cristãos e diz: eu estou em crise. E às vezes tem que dizer: irmão, você não está em crise, você está em pecado. Porque o Senhor diz: arrepende-te. Se amar a Deus de todo o coração é o maior mandamento, querido, e eu e você estamos num lugar onde não estamos amando Ele de todo o coração, nós não estamos só numa crise. A gente está quebrando o maior, o principal mandamento. E Ele chama isso de pecado. Quando Ele diz: lembra de onde caíste, Ele diz: é queda. E Ele diz: arrepende-te. Agora, o que me chama a atenção é o apelo de Deus para a restauração. Ele diz: lembra de onde caíste. Eu falei antes, querido, que Deus não espera que a gente cumpra a obrigação só com o senso de obrigação. Quando Ele diz lembra, eu vou te dizer o que eu entendo sobre isso. Quando Deus apela para a memória, para a recordação de um momento, eu creio que Ele está dizendo: se você lembrar onde é que você esteve, você vai ter saudade daquilo. Eu tive uma experiência dessa anos atrás. Na minha adolescência eu comecei a buscar muito ao Senhor. E eu me lembro, ali pela fase dos 17 para 18 anos, eu criei uma disciplina. Eu trabalhava num banco, eu entrava meio-dia, saía entre 6 e 7 da tarde para ir direto para a aula.
Mas eu decidi usar minhas manhãs para ter um tempo com Deus. E eu era sério e dedicado naquilo. Não atendia a porta, podia minha mãe, qualquer amigo, alguém aparecer, bater no meu quarto. Não atendia a porta, não atendia telefone, não falava com ninguém. Naquela época nem celular a gente tinha, mas tinha uma extensão daquele telefone absurdamente analógico no meu quarto. Todo santo dia, das 7 da manhã às 11, eu estava trancado naquele quarto orando. Agora, eu já tinha mudado para o Paraná, já tinha começado a pastorear, casei, já tinha pelo menos o Israel, que é meu primeiro filho. Eu acho que a Alissa não tinha nascido ainda. Voltei para Campinas, onde me criei, no estado de São Paulo, para visitar meus pais. No momento que eu cheguei, eu entrei no quarto, a casa onde me criei, a gente só tinha 2 quartos. O quarto dos pais e o quarto dos filhos. Nós éramos em 3. E aquilo era apertado para os 3. Mas o quarto era de todos os filhos. Mas essas manhãs, meus 2 irmãos já tinham saído trabalhar. Nessas manhãs o quarto era só meu. E eu lembro que eu entrei no quarto, coloquei todas as minhas coisas num canto ali do quarto, mala, aquelas tralhas de criança que a gente anda, cestinho, né, fralda, mamadeira. Meu filho era bem pequenininho. E saí do quarto, almocei com os meus pais. Depois do almoço, a Kelly, minha esposa, me pediu alguma coisa. Eu acho que era uma fralda, mas não tenho certeza. Para poder trocar o Israel, meu filho. Então eu voltei no quarto, no mesmo quarto que eu já tinha entrado antes, para pegar as coisas. Mas na hora que eu voltei e abri aquela porta, o jeito que eu abri, o ângulo para onde eu olhei, aquilo foi uma espécie de gatilho que disparou as memórias na minha cabeça. Irmão, pensa nos flashbacks, que vieram com força, mas era um filme, cena atrás de cena passando na minha mente. A hora que eu abri e olhei para aquele canto, era exatamente o canto onde eu gastava a maior parte do tempo de joelho, orando. Eu olhei para o meio do tapete do quarto, onde a gente tinha um tapete daqueles que mamãe fazia com barbante. Hoje em dia quase não tem mais isso. E eu comecei a me lembrar de quanto tempo eu passei prostrado, com a cara no chão, regando aquele tapete com lágrimas. Eu lembrei de quando eu cansava de ficar ajoelhado ou deitado no chão duro, e eu deitava na cama e erguia minhas mãos para adorar a Deus. E o filme está passando, irmão, comendo solto na minha cabeça. Quando eu percebi, lágrimas grossas e quentes estavam correndo no meu rosto. Em momento nenhum eu ouvi uma voz do alto, bradando, falando comigo, protestando: ei, por que é que você já não ora assim como você orava antes? Mas sabe o que eu senti naquele momento e o que me fez chorar? Cada vez que eu lembro, isso ainda mexe comigo. Eu senti saudade. Eu lembrei como era bom aquele momento. Eu consegui recordar com tanta vividez, com tanta força, eu quero estar com Ele. E o que eu senti, querido, foi saudade. O sentimento que eu tive foi: quem está perdendo sou eu. Quando Deus diz, lembra de onde você caiu, Ele está dizendo, eu não quero que você volte só por obrigação. Porque Deus está dizendo, eu não estou correndo atrás da sua performance. Eu espero que você tenha interesse. Eu espero que você queira isso de volta. Porque nós precisamos entender, querido, não só a questão da vontade da escolha, mas as próprias consequências das escolhas. Quando eu e você desejamos o Senhor, isso vai nos levar a um lugar diferenciado. Eu já tive uma época da minha vida que eu era bronqueado com o apóstolo João. Eu tinha um ciúme do apóstolo João. Quando ele dizia que era o discípulo amado, encostava a cabeça no peito de Jesus, às vezes ficava bronqueado. E eu imagino se eu fosse um dos 12, irmão, eu ia assim, perseguir João. Ia ser aquele cara, quando a gente estivesse caminhando com Jesus, eu ia atrás dando trança-pé, ia ficar jogando pedrinha nele, a gente no bar com Jesus, ia esbarrar nele sem querer, jogá-lo dentro da água, sem querer. Né? Eu era assim, pilhado mesmo com João, ficava pensando que João quer ser melhor do que os outros, isso, aquilo, e o tempo todo, né, eu tinha algumas questões com isso, mas no fundo, eu ficava pensando que o problema não era com João. O problema era Jesus aceitar que aquilo fosse diferente. Dos 12, que ele tem 3 que estavam em algumas paradas com Jesus, que os 9 não estavam. Mas dos 3, João era o cara. E aquilo de alguma forma me incomodava. Eu, quando criança, eu sou da época, querido, que a Coca-Cola de vidro de 1 litro era chamado Coca Família. Aquilo era para a família inteira. Hoje em dia, a gente toma uma dessa sozinho, mas naquela época era para a família toda. E a maioria das pessoas não tinham muitas posses, como era o caso da nossa família. Quando conseguia comprar daquela, era para o almoço de domingo. O resto da semana, não.
E tinha domingo que não dava, mas a maior parte dos domingos se esforçava para poder ter a coca, isso significava que tinha algo especial. Na hora que a mamãe ia colocar os copos, eu e meus 2 irmãos, éramos em 3, a gente colocava os copos um do lado do outro. E a gente ficava os 3 fiscalizando. Colocou um pouquinho mais para ele, um pouco para cá, porque tinha que ser exatamente igual. Irmão, pensa num negócio que virava confusão, era hora de encher esses copos. Tá certo que a coca era lá o seu tesouro, mas a disputa que estava acontecendo quando a gente estava controlando, irmão, não era o quanto a Coca-Cola valia. É que nenhum filho queria se sentir menos importante ou menos amado do que outro. Eu até hoje eu tenho essa mania, quando eu vejo Deus abençoando alguém, eu boto meu copo do lado e digo, só a palavra diz, o Senhor não faz acepção de pessoas. Irmão, não tenho nenhum ciúme, eu quero que todo mundo seja abençoado, mas cada vez que um é mais abençoado que eu falo para Deus, jurisprudência, também tenho direito. Eu quero estar nesse lugar. Mas em vez de olhar dessa forma, querido, eu olhar para João, quase que só reclamando, por que é que ele conseguiu. E um dia o Espírito Santo falou no meu coração, por que você tem essa atitude com João? João não fez nada de errado. E eu não agi errado com ele. Aquele dia que eu estava orando, o Espírito Santo falou claro ao meu coração, ele disse assim, a minha palavra diz, não que eu reclinava a cabeça no peito dele, mas era ele que reclinava a cabeça no meu peito. E o Senhor me disse, eu não faço diferença e acepção entre nenhum de vocês, mas quando um de vocês decide me tratar diferente dos demais, eu aceito. E isso foi uma bomba dentro de mim. Porque, sabe, para mim, ele aceitar João é como se ele é que estivesse promovendo João. Mas João que era o interessado. João não fez nada de errado. E eu comecei a perceber na palavra de Deus, querido, que quando Deus encontra em nós o interesse que se destaca, você pode ter certeza que vai haver uma resposta diferenciada. Eu chamo isso da lei de reciprocidade. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A intensidade com que eu e você buscamos a Deus, querido, ela também determina a forma como Ele vai vir ao nosso encontro. Isaías 44,3, Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Eu mencionei isso ontem à noite, que Deus não vai dar água para quem não vai valorizar. Quem não tem sede não vai aproveitar, não vai beber, vai desperdiçar. Deus vai entregar e derramar água para quem realmente quer, para quem realmente deseja. Eu acredito que o nosso problema hoje, que ele tem se tornado algo muito delicado. E quando eu falo nosso, eu estou generalizando. Eu sei que a gente que está bem melhor do que os outros. Você pode estar aqui me ouvindo, está melhor do que eu nisso, mas vai pagar a conta pela maioria. O nosso problema tem sido de uma falta de interesse real e profundo em Deus. E que quando muitas vezes o buscamos, a motivação do nosso coração não é ter ou encontrar o Senhor. A gente, na verdade, está atrás do que Ele pode fazer. A gente tem um ditado lá no sul, que eu não sei se fala aqui, que diz quando a água bate nas regiões lombares, para não falar o outro nome daquilo com que você senta, diz que aí começa o avivamento, os caras vão buscar a Deus. Apertou, corre para Deus. E há momentos que o próprio Deus vai permitir isso. No livro de Ageu, ele diz, fui eu que enviei isso tudo contra vocês, e ainda assim, vocês não se arrependeram para me buscar. O que Deus está dizendo? Eu tentar, pelo menos dessa forma, fazer vocês voltarem. Pastor, o senhor está dizendo que é errado buscar a Deus por interesse? Estou, querido, mas depende quando. Porque nenhum de nós veio atrás de Deus, querido, por interesse na pessoa dele, mas sim pelo que ele podia fazer. Irmão, eu nasci e cresci num lar cristão, eu não estava enfiado em nenhum pecado profundo, nenhuma encrenca, mas alguém me disse, se eu não aceitar Jesus, eu ia para o inferno. Eu falei, então eu quero Jesus. Por que naquele momento eu escolhi Jesus? Porque eu queria escapar do inferno. E se ele era o caminho para escapar do inferno, eu fico com ele, porque era lucro para mim. O problema, querido, não é como a gente chega. Jesus curava os enfermos, expulsava demônios, tocava as necessidades para atrair as pessoas. E as pessoas vinham atrás, era disso. Então eu não estou falando da maneira como nós pregamos o evangelho para o não crente. Eu estou falando de como nós estamos alimentando gente que deveria crescer e amadurecer. Em 1 Coríntios 13:11, Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Tem uma fase, querido, onde isso é aceitável, mas ele diz, quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Você consegue imaginar um camarada com 18 anos de idade, já alistado do exército, gritando do banheiro, mãe, vem me limpar.
Isso é aceitável, querido, quando é um garotinho. Mas quando cresce, não é aceitável mais. Então eu não estou falando, querido, sobre as razões pela qual alguém vem ao Senhor para se converter. Eu estou falando de mim e de você que já convertemos faz tempo. E que já passou a hora de crescermos em relação a algumas áreas. Quando minha filha era pequenininha, ela vai fazer 14 anos mês que vem. Quando era um tiquinho de gente, eu tenho cenas assim tão gravadas na minha mente. Um dia eu sentado no sofá de casa, ela vem, sobe no meu colo, ela pega na minha bochecha, ela diz, pai, você é o pai mais lindo do mundo inteiro. Ela me faz carinho, ela pega, ela me beija, ela me abraça, ela aperta, ela elogia de novo. Irmão, já estou esperando, eu sei o que vem. Daqui a pouco ela estende a mão e diz, pai, dá doisão. Doisão é R$2. Lá no sul a gente usa o aumentativo, não sei se é uma expectativa do dinheiro valer mais. Lá tudo é doisão, cincão, dezão, cinquentão, cenzão. Ela diz, pai, dá doisão. Irmão, eu já estava esperando que aquilo tudo era só para conseguir o doisão. E sabe o que é engraçado? Eu arrancava, toma 5, todo feliz. Porque enquanto é criança, irmão, a gente faz vista grossa para essas coisas. Agora, se hoje, com quase 14, ela quiser tratar a relação comigo nesses termos, a coisa vai ficar feia para o lado dela. Nenhum pai quer ter a sensação de que o único valor que ele tem é ser um banco. Quem entende o que eu estou dizendo? Há um momento onde eu e você estamos lá, dá doisão, e a gente louva, adora, faz tudo para conseguir o doisão. E ele ainda está feliz, querido, porque não há uma expectativa maior, enquanto eu e você não temos maturidade. Através de Moisés, o Senhor disse que quando tira eles do Egito em direção a Canaã, no cântico o profeta disse, eu os carreguei nas asas da águia. A única pessoa, querido, que voa, a única coisa, né, que voa na asa da águia é o filhote dela no voo do adejamento. Deus diz, saindo de lá, trazendo vocês para cá, vocês voaram na minha asa. O que é que Deus está dizendo? É porque vocês ainda eram filhotes que não sabiam voar. Mas o voo do adejamento da águia, que uma hora ele tem uma surpresa. Ela no meio do voo dá uma sacolejada, joga o filhote para cima, normalmente dos altos penhascos. E é quando esse bicho despenca que ele tem que aprender a voar. Às vezes, quando não reage, a águia dá um rasante, pega de novo, mas vai ter outro voo. Sabe o que Deus está dizendo? Por enquanto estou carregando vocês, mas a intenção é jogar vocês para um lugar de maturidade. Deus espera que eu e você cresçamos. A nossa relação não pode ser, querido, de buscá-lo apenas por interesse o tempo todo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando de fato a gente consegue corresponder e entrar nesse lugar que Ele de fato espera de nós, irmão, algo poderoso vai acontecer. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Todo ser humano tem uma fome profunda de Deus. A maioria de nós, antes de se converter, bateu em muitas portas, correu atrás de muita coisa, porque havia uma sede, havia um vazio. A célebre frase de C.S. Lewis, que é tão citada por muita gente, se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que foi feito para outro mundo. Eu creio que ela ilustra muito daquilo que nós estamos falando. Há um anseio no coração do homem por algo que só vai ser satisfeito em Deus, só vai ser suprido em Deus. E eu creio que é hora de nós como igreja, querido, nos empenharmos para oferecer a Deus não apenas uma performance. Eu repito, o problema não está na performance, mas sim quando a performance está vazia de um coração, movido por um real interesse, por uma paixão genuína e verdadeira. Nós precisamos descobrir quem Deus é. Eu queria aproveitar e fazer uma propaganda. No final do mês de abril, começo do mês de maio, vocês vão ter um evento aqui, que é o One Thing, que vai envolver e mobilizar muita gente do IHOP lá de Kansas City. IHOP é a sigla no inglês para International House of Prayer, que é a Casa Internacional de Oração. Esses irmãos estão há 15 anos, há mais de 15 anos, orando e adorando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Eu estive lá na casa de oração algumas vezes, é impressionante o que você vê ali. Mais de 1000 pessoas que se revezam em turnos para manter oração e adoração contínua. Um dia desse alguém me perguntou, disse, Luciano, qual a razão pela qual você aproximou desse pessoal? É pela visão de oração e adoração? Eu falei, não.
pelo que está por trás disso. Eu falei, foi uma das poucas pessoas e ministérios que eu encontrei pregando paixão por Jesus, amor por Jesus, obsessão por Jesus. Falei, encontrei lá um eco. E eu creio que Deus quer restaurar isso, querido. E eu quero recomendar o evento, querido, porque vai se bater nessa tecla do começo ao fim sem parar. E ao que eu ouvi do Dwayne Roberts, que está organizando o evento, eu não sei de quem ele ouviu isso, mas ele falou sobre aqueles 24 anciãos diante do trono, e ele falou em especial dos 4 seres viventes no livro de Apocalipse. É interessante que em Isaías 6, você vê que Isaías teve uma visão de criaturas que ele classificou como serafins. Há uma discussão enorme na teologia se serafim é uma categoria angelical ou não, porque só aparece ali, não se repete. A palavra serafim significa aquele que queima. Alguns acreditam que serafim é a forma de indicar o zelo, o ardor que eles manifestavam. Porque numa visão que Ezequiel tem, há uma classificação deles como querubins. João no Apocalipse o chama apenas de seres viventes. Mas João diz, e a visão de João no Apocalipse, querido, o Apocalipse foi registrado quase 100 anos depois de Cristo. A visão de Isaías é cerca de 700 anos antes de Cristo. Então entre uma visão e outra nós temos pelo menos 800 anos. Isaías diz que eles estão o tempo todo dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. João diz que eles fazem isso de dia e de noite, sem descanso, ininterruptamente. Agora, irmão, vamos pensar. Se esses seres viventes só tivessem a obrigação, se alguém apenas lhes designou uma função de estar lá dizendo isso, eu acredito que essa é a coisa mais enfadonha do mundo. Eu acho que eu, 137 anos depois, já estaria segurando o queixo. Santo, santo, irmão, todo dia, dia e noite sem parar. Santo, santo. Qual é a graça disso? Mas o livro de Apocalipse dá um detalhe importante. Diz que eles são cheios de olhos, por dentro e por fora, por detrás e por diante. Alguém disse que talvez 2 olhos não fossem suficientes para contemplar e apreciar tanta beleza. A razão pela qual eles não param, querido, eu não creio que é porque é um castigo, mas é a revelação que eles têm de Deus. É isso que atrai o coração deles a Deus, é isso que não permite que eles parem, é isso que não permite que eles desliguem. E nós precisamos entrar num lugar, querido, onde a gente não canta apenas a letra que é projetada, a gente não age como se isso fosse para nós. Todo dia no final de um culto, um abençoado, um irmão me diz, não gostei dessa música hoje. Eu falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Porque nós estamos desenvolvendo, querido, uma mentalidade de consumo, como se as coisas fossem para nós, em torno de nós. E nós deixamos de perceber quem Ele é, nós deixamos de desfrutar a presença dEle, nós deixamos de atraí-lo, porque não nos sentimos atraídos a Ele. Eu quero que você ouça, que tem muita gente reclamando que a igreja está feia, está bagunçada, que a coisa está complicada. Eu ando por esse Brasil todo e vou dizer, tem muita coisa torta, mas tem muita coisa extraordinária que Deus está fazendo. Paulo escreve aos Romanos e diz, sempre é um remanescente, irmão, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. A igreja para a qual Jesus virá, diz o livro de Efésios, é uma igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. A Bíblia diz, mas santa e irrepreensível. Eu quero que você ouça e creia nisso. O Espírito de Deus vai fazer algo poderoso na nossa nação. E eu creio que um dos trilhos proféticos que Deus está colocando diante de nós exige alinhamento. É porque nós não precisamos só de avivamento, que nós precisamos de reforma. Tem a ver com a maneira como nós vamos buscar o Senhor, os nossos motivos. E eu falei, essa conta não vai ser cobrada aquele de quem é novo. Mas em algum momento Deus espera que eu e você possamos amadurecer, ir além, entrar nesse lugar.
Onde estar com Ele é o que de fato conta. Onde estar com Ele é o que realmente importa. E esse desejo, querido, vai atraí-lo para mais perto. E junto com aquilo que Ele é, que é o que vai nos mover a buscar, virá aquilo que Ele faz. O Brasil ainda verá manifestações do poder de Deus como nunca viu antes. E só uma maneira de trazer a arca de volta, querido, é quando a gente para de tratá-la apenas como um amuleto, um talismã. Eu e você não podemos buscar Deus só para resolver problema, embora Ele disse que é socorro bem presente na hora da angústia. A gente não pode buscar só para isso. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim te acusar de nada. Eu creio que nessa tarde o que a gente tem é um grito do coração de Deus, querendo encontrar em mim e você um lugar de resposta. E a gente se permitir ser atraído por Ele. E eu queria que você pudesse usar esse momento agora, para não apenas falar com Ele, mas talvez permitir que Ele fale ao seu coração. Te ajude a entender e a situar onde é que você está. Como tem sido sua busca, quais têm sido as suas razões, quais são os seus motivos. Qual o seu interesse nele? Porque sinceramente, querido, eu não consigo entender uma geração que canta tanto sobre amor. A minha geração não falava sobre amor por Deus e Jesus. E eu creio que é um privilégio, nós temos as canções, o ensino que nós temos hoje, mas por outro lado eu vejo gente que fala de amor como minha geração não falava, mas não faz metade do que a minha geração fazia. É gente que quando você fala de ganhar gente, cuidar delas, liderar uma célula o tempo todo, só diz, eu não tenho tempo. Quando fala de se orar e buscar Deus, eu não tenho tempo. A verdade, querido, que o que está nos faltando não é tempo. Está nos faltando é desejo. É o que vai fazer a gente se desdobrar. Eu namorei minha esposa à distância. Na época o interurbano era muito caro. A gente não tinha internet. E para conseguir se falar, a gente tinha que falar depois da meia-noite, porque a tarifa caía. Então a gente trabalhava, corria o dia todo, eu com o ministério, ela trabalhando, estudando. Para depois da meia-noite começar a conversar, e a gente não queria que aquela conversa acabasse. Às vezes ia trabalhar no dia seguinte, levantava, feito um zumbi de tanto sono. Mas quando chegava outra noite, querido, a sensação era, eu não quero dormir, eu preciso estar lá, porque aquilo era importante. Aquilo atraía. Agora a pergunta é, querido, porque eu e você não conseguimos dormir um pouquinho menos para dizer eu vou orar e estar com Ele? Vamos parar de tapar o sol com a peneira. Eu acho que é hora da gente dizer, Deus, tem algo errado com o nosso coração. Nós ainda não estamos te desejando quanto deveríamos. E é hora de dizer, em vez de ficar dando desculpa, eu vou voltar para lá. Aquele dia quando eu abri a porta do quarto. E a minha oração é que hoje Deus mexa com as suas memórias. A minha oração é que Deus hoje mexa com as suas lembranças. Quando eu abri a porta daquele quarto e eu lembrei de tudo aquilo, ninguém precisava dizer que eu tinha baixado meu interesse ou minha comunhão. Espírito Santo nos ajuda. Pai, nós reconhecemos que ainda há um caminho a ser trilhado, a maturidade a ser alcançada. E se o Senhor está nos pedindo isso, é porque o Senhor enxerga em nós o potencial da resposta. É porque o Senhor vê aquilo que talvez nem nós vimos ainda. E nós queremos corresponder contigo. Nós nos arrependemos hoje, Senhor, pelo pecado de desamor, pela falta de interesse da sua presença e pela forma como muitas vezes voltamos só quando precisamos de algo. E nos constrange saber que mesmo quando a gente vem dessa forma, tantas vezes o Senhor ainda está intervindo como quem diz, eu quero que você me busque. Nós queremos corresponder com a Tua palavra hoje.
queremos que o Senhor encontre em nós o lugar de resposta, de interesse. Esquece quem está perto de você. Não importa como você vai fazer isso, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, se você quiser vir à frente. Mas eu quero que você aproveite esse momento para se derramar diante dele, para se entregar, para se render. O que nós encontramos em Deus, querido, não é aquela minha interpretação equivocada de um alto nível de exigência que nós encontramos nele quando ele traz instrução como essa. Não é cobrança ou implicância. É um coração amoroso que diz: eu quero você. Eu quero estar com você. Não há nada maior, não há nada melhor, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, Deus. Eu provei e vi do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Presença, nada maior, não há nada melhor, nada se compara, és a nossa esperança. Tua
presença, Deus. Eu provei e vi o teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus. Santo Espírito, estás bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Ajuda-me, ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Mais uma vez. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Ontem à noite nós falamos que o que tem faltado para a igreja brasileira não é alimento. O que está nos faltando é fome. Mas Deus, através de Amós, falou algumas coisas interessantes. Em Amós 8:11, o Senhor diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. E diz: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No capítulo seguinte, Amós profetiza, e trazendo a mensagem de Deus, ele diz: reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Deus não estava dizendo que aquela tenda ia voltar de forma literal, que teria uma arca física e levitas à volta dele. Interessante, querido, que de todas as casas que podemos dizer que Deus teve no Velho Testamento, essa era a mais simplesinha, a mafulamba. Mas ele diz: o que eu tenho saudade é daquilo
E Deus diz, eu vou trazer isto de volta. Tiago, no concílio de Jerusalém, aplica essa palavra de Amós, se cumprindo com a conversão dos gentios. Então ele não está falando de resgatar nada do modelo do judaísmo, está falando da igreja dos gentios. Mas o Senhor diz, eu quero esse tabernáculo de volta. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho saudade de gente que vinha à minha presença, apenas por causa de mim. E Deus disse, eu vou restaurar isso. Quando Ele diz, eu vou enviar fome, é fome dEle, é fome da palavra. Eu quero que a gente faça uma última oração, clamando que essa fome não apenas nos alcance, mas que ela alcance a nossa nação, que ela alcance a nossa geração. Que haja um grande despertar de Deus. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Levante sua voz. Pai, nós clamamos que o Senhor envie essa fome. Que venham dias de um poderoso mover do Teu Espírito. Que quebre o nosso egoísmo e a nossa busca interesseira e nos leve a esse lugar de resposta profunda. Nós queremos fome de Ti, fome da Tua palavra, sede da Tua presença. Nós queremos que o tabernáculo de Davi seja reedificado. Não apenas o incenso contínuo da oração e adoração subindo, mas a verdadeira motivação por trás disso. Nós clamamos não apenas por avivamento, mas por reforma na nossa nação. E clamamos aquilo que só o sopro do Teu Espírito e uma intervenção soberana do Senhor pode produzir. Que não passe de nós nem da nossa geração o Teu mover. Nós não queremos perder ou abortar o que o Senhor tem. E nós clamamos hoje, aqui e agora, por cada um de nós. Nós clamamos, Senhor, por essa cidade, por esse estado, por essa nação. Clamamos pela nossa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.